Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Janaína Bindá, eu sou a dona do canal Eu Curto História. Mais uma vez eu tô aqui para poder falar sobre assuntos que eu uso no cotidiano das minhas aulas e hoje eu vou falar sobre o quê? Criacionismo e evolucionismo. Ai meu Deus, mas isso dá tanta treta. Vocês não têm noção de quanta treta dá na minha aula quando eu falo sobre criacionismo e evolucionismo. Eu preciso que vocês entendam o seguinte: a maioria das pessoas acham que pelo fato de eu ser professora de história, ou que todos os professores de história do planeta Terra, eles são ateus. Isso não existe. A crença de um professor não pode definir ou diferir a aula dele de outro professor. Ele tem que ser imparcial. Uma grande coisa de ser um cientista humano ou um cientista social é ele separar, né? Não levar o personagem para a cama. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso ser ateia, que eu posso ser católica, islâmica, evangélica, cristã ou nada. Mesmo assim, a minha aula tem que ter a mesma grandiosidade de um outro professor. Eu não posso manifestar o que eu gosto, as minhas preferências pessoais com o que os meus alunos vão aprender, porque senão eu vou comprometer aquilo que eu estou ensinando a eles. Tá bom? Deu uma voz de Pato Donald aqui. Engasguei. É que o assunto é polêmico. Então eu vou explicar para vocês uma coisa. O que significa, né? Eu vou direto ao ponto. O que significa o criacionismo? Eu vou começar por ele. Deus, o criador de tudo. Criacionismo é a teoria que explica a criação do universo através de Deus, através de um ser superior e que ele criou o céu, a terra, os animais, as pessoas da mesma maneira que somos hoje. Então, onde é que eu posso encontrar, né, essa versão? É muito simples, eu posso encontrar essa versão sobre a criação do mundo na Bíblia Sagrada, que é um livro muito utilizado por evangélicos e por católicos. Então, no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, é bem especificado Deus, criador de todos, e ele começa com dois seres humanos. E aí eles dão o nome, né? Adão, e da costela do Adão tira Eva, né? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou deixar a versão que é cristã, a versão religiosa, que é a versão do criacionismo, para que vocês mesmos possam observar na Bíblia de vocês. Abra a Bíblia, vai ler o Gênesis, vai entender como que o universo, o planeta, Deus criou a terra, Deus criou os animais, os seres vivos, e é uma história muito bonita. Você tem toda a liberdade do mundo de não acreditar nela, mas, para mim, na minha concepção, como professora de história, você precisa conhecê-la. Antes de você falar, não acredito, esse negócio de... Simplesmente leia. É um ótimo livro. A Bíblia é um livro sagrado para pessoas que são seguidoras, seja da religião cristã, né, ou seja das religiões protestantes. Leia a Bíblia para você entender o que diz o criacionismo, que é o Deus criador de tudo, tá bom? A segunda teoria, ela é uma teoria que fala sobre a evolução da espécie humana. E segundo essa teoria, a Terra teria sido criada há bilhões de anos atrás, né? E só depois, ao longo de 1 milhão, mais ou menos, cerca de 1 milhão de anos, que deveriam ter surgido os primeiros seres vivos. E esses primeiros seres vivos, eles não eram, eles eram como se fossem micro-organismos. E esses micro-organismos foram evoluindo, foram crescendo, foram saindo das águas, foram melhorando, foram se aprimorando e se tornaram seres vivos que começaram a andar e começaram a ter necessidades. Quem criou essa teoria? Essa teoria é criada por um biólogo chamado Charles Darwin, e ela também é conhecida como darwinismo. Independente do que eu acho como certo e errado, eu passo as duas teorias aos meus alunos. A teoria criacionista de um Deus criador e a teoria evolucionista de Charles Darwin, ou darwinismo. E eu não faço distinção se o meu aluno é um crente na teoria criacionista
ou de um outro que acredita no evolucionismo. Eu simplesmente quero que eles aprendam as duas teorias. O que eles acham, o que eles concebem como verdade, é uma escolha deles, é um direito deles, e eu não estou ali para interferir nisso. Muito pelo contrário. O meu papel como professora é simplesmente o quê? Colocar a matéria para que eles possam saber e a partir dali escolher o que eles acham que é ou não é verdade. Como eu disse, são teorias. Essa teoria criacionista, só para finalizar, ela tem uma coisa muito interessante, que ela é complementada por um outro cientista, que é o Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. O Lamarck, ele complementa essa teoria da evolução da espécie de Charles Darwin, porque o Charles Darwin fala que as espécies que estavam conseguindo se adequar ao ambiente, elas permaneceram vivas. E as espécies que não conseguiram se adequar a esse ambiente, elas simplesmente deixaram de existir, foram extinguidas. Isso acontece, por exemplo, com os dinossauros, que há uma teoria de que houve um meteoro na Terra e os gases emitidos, com esse choque, fez com que esses animais fossem dizimados. Como tantos outros animais já existiram e hoje não existem mais, eu tenho como uma interpretação que o Charles Darwin dá um sentido interessante às pessoas e às coisas que a gente tenta conceber. O Lamarck, ele fala sobre duas coisas interessantes. A primeira é a hereditariedade. Eu tô grávida, tá, gente? Então, só para poder entender, as minhas características vão ser passadas para o meu bebê. As minhas como as características do pai do meu bebê. Então, tecnicamente, esse meu bebê vai carregar coisas, características semelhantes às nossas. E isso acontece com todos os animais. E ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, milhares e milhares e milhares de anos, cada nova geração vai adquirindo as características dos seus pais, menos aquelas coisas que eles deixaram de usar. Vou dar um outro exemplo. Como eu tô grávida, eu vou usar roupas mais largas. Eu tô usando mais vestidos, eu tô usando roupas mais folgadas. E aí vem uma primeira lei, que é a lei do uso e do desuso. Tudo que nós usamos com muita frequência, essa coisa tende a ficar o quê, mais definida. Quando a gente vai muito malhar, academia, não sei o quê, a gente começa a exercitar. E é conforme mais formos exercitando os nossos músculos, a nossa musculatura vai ficar o quê? Definida, A mesma coisa acontece com os órgãos que não são muito utilizados. Se eu não costumo, ficar lendo muito, se não faço muito uso da leitura, ou se eu não estimulo a leitura em voz alta, a tendência é que eu vá ler cada vez pior. Gagueje, fique nervosa. Por quê? A leitura é alguma coisa que você estimula. Tudo que é estimulado tende a ficar o quê? Mais forte. Tudo que é desestimulado ou não usado tende a ficar mais fraco. E essa é a tendência que a gente tem dos seres vivos. A lei do uso e do desuso, que é uma afirmação do Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, e a hereditariedade, que através das gerações, as nossas características são passadas para os nossos descendentes. Então, Lamarck defende, ele complementa essa teoria do Darwin, que é o evolucionismo. É importante vocês terem esse processo de escolha. Escolham o que vocês querem, se vocês acreditam no Lamarck, no Darwin ou no criacionismo, na versão cristã. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: independente, vocês precisam conhecer essas teorias e saber que elas existem. A qual você vai seguir, a qual que você acha correta, é um direito seu, Isso aí, tá bom, gente? Eu espero ter esclarecido isso pra vocês. Fiquem na paz aí, com o criacionismo, com o evolucionismo, não sei. Eu espero ter esclarecido isso, tá? Até o próximo vídeo.